Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Blue Talks. Eu me chamo João Luiz, eu tô aqui com vocês hoje para discutir um tema que é muito importante, principalmente para a galera que começou a anunciar online, criou um e-commerce, criou uma loja e tá com dificuldade aí para saber quais são os próximos passos, né? Até como o próprio tema diz, criei um e-commerce, criei uma loja virtual e agora? E para isso eu trouxe aqui comigo dois especialistas do time, dois convidados para discutir esse assunto melhor. Fala, Jean, fala pessoal, sou o Jonathan, sou supervisor de Facebook Ads aqui na Blueberry. Fala pessoal, eu sou a Marina, sou diretora do time técnico aqui na agência e vai ser um prazer aí a gente trocar algumas ideias, trazer alguns insights, conversar um pouquinho, né, sobre o nosso dia a dia e aquilo que a gente vê aí de mais desafiador e de oportunidade para quem está iniciando nessa parte do e-commerce. Bom, assim, quando a gente fala, né, nesse assunto, claro que ele vai ter papo pra caramba, dá pra gente desvencilhar isso aí em vários temas, várias formas, mas assim, eu acho que o principal ponto de a gente analisar realmente é esses primeiros passos, né, acho que assim, a gente vê muito isso diariamente, né, às vezes até mais de uma vez no dia, que é esse caso, o cara montou um e-commerce, ele veio do físico, tá migrando pro digital, ou ele tá realmente vindo totalmente pro digital, e tem diferentes dificuldades, o cara quer anunciar, não sabe muito bem como é que faz. Então, assim, a gente vai meio que elaborar em cima desses pontos, e eu tenho certeza, né, que se você está passando por isso agora, vai ser um papo aí, né, um assunto que vai edificar bastante, vai trazer bastante informação nova aí para você, para crescer cada vez mais. Assim, até para a gente organizar nossa conversa, então, o que eu penso que a gente pode pensar? Vamos falar, então, desses primeiros dois contextos, né, o cara que tinha uma loja física, acho que é o que acontece mais, né, até posso dizer. O cara tem uma loja na cidade dele, às vezes até tem alguma franquia já, tem uma ou duas lojas, loja em shopping. E o digital está crescendo, eu quero vender no digital. E ele pensa, beleza, eu vou criar um e-commerce. Ele vai lá na internet, encontra um agregador, pega uma loja integrada, pega enfim, tray, ele tem infinitas ferramentas, monta o e-commerce dele e ele pensa, tá, e agora? Esse cara ele acaba batendo numa barreira, né? E assim, eu acho que tanto o Joey quanto a Marina vão saber muito bem disso, porque a gente já passou por isso em diferentes segmentos, né? O Joey tem um background em Facebook Ads aí de anos, né, Joey? Muitos anos direcionando também o nosso time da Blueberry em si. A Marina também foi técnica de Google, hoje gerencia o time inteiro da parte técnica da Blueberry. Mas assim, essa pessoa, a gente vê muito isso acontecer, que a pessoa bate muito na parte técnica, né? Tem alguns detalhes ali que ela não vai conseguir, de forma intuitiva, executar facilmente, né? Exatamente. Acho que o primeiro ponto quando faz essa transição é pensar o seguinte, cara, ela é uma empresa assim como a sua empresa física. Muitos anunciantes, às vezes, eles têm essa tendência de achar que por ser um e-commerce, por ser digital, é tudo muito mais fácil, tudo vem muito mais naturalmente. Cara, não é bem assim, né? Tem que ter uma estrutura. Tem que então colocar tem que ser bem energia, pensado. Né? Tem que ser bem pensado. Então não pode ser de uma hora para outra, tem que ser bem estudado. E, cara, em questão de plataformas, hoje eu acho que o mercado de e-commerce ele tá bem visto, assim, tá muita coisa boa, né? Tipo assim, hoje a gente tem a Tray, a Nuvem Shop, loja integrada, VTEX, caso você queira algo mais avançado. E, cara, um tempo atrás não era bem assim. E hoje é muito fácil de mexer. Só que acredito que a mentalidade é o primeiro ponto que a pessoa precisa ter. Tipo assim, cara, é uma empresa igual. Eu vou ter custos, talvez eu tenha que contratar pessoas só para cuidar disso. É um ponto que eu acho primordial. Exatamente. E um outro ponto que eu vejo bastante, assim, como uma barreira e que às vezes fica um pouco apagada nessa transição, é a questão da mentalidade de transferir a experiência que o cliente tem com a tua loja física para a loja virtual, né? De transparecer dentro também da tua loja virtual o que é a razão de ser da tua empresa, a essência, o que é o teu diferencial, né? Eu acho que isso acaba fazendo bastante diferença. Por quê? Porque dentro da internet existem muitas opções e a gente precisa lembrar que o quê? Que o nosso público ele tá em busca de diferenciais, ele tá em busca de alguma coisa que satisfaça o desejo dele, seja um atendimento, seja um mix de produtos, seja uma qualidade diferenciada, mas a gente precisa comunicar isso ali também, porque os clientes que vão ser clientes do e-commerce não necessariamente, provavelmente, não serão os clientes da loja física, né? E às vezes eu vejo que o empresário ele fica muito preso nisso, no sentido de as pessoas já me conhecem, né? Mas na verdade não, a gente precisa fazer com que na internet você tenha a mesma cara, você tenha a mesma essência, se é isso que você quer, do que na sua loja física. Eu acho que isso encaixa muito com o que o Joey falou, porque assim, é aquela mesma ideia, né? A pessoa às vezes, tem uma loja, minha loja aqui vende super bem, tô num crescimento legal, vou criar um e-commerce aqui, ele vai vender. Mas o processo do jogo é totalmente diferente, né? Assim, tanto na parte processual, que é uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade, quanto na parte até de essência, de resplandecer aquilo que a empresa tem, né?
Isso, e vamos ser bem sinceros, né? Se for para vender para as mesmas pessoas, não vale a Não pena vale a fazer pena. um Deixa a loja e-commerce. É física, melhor né? ter um WhatsApp e mandar os clientes para lá e pegar tua maquininha de Aham. cartão e seguir a vida. Mas o objetivo é ampliar, né? Expandir, né? Expandir, e com certeza é aí que você tem que ter atenção, e aí que eu vejo muita gente acaba deixando o e-commerce, colocando muita energia e deixando o e-commerce morrer por achar que as coisas vão acontecer naturalmente, ou por achar que as pessoas já conhecem, ou por não colocar a energia que necessita para poder ter a mesma base que a sua loja teve, né? A sua loja física, que com certeza a gente sabe o trabalho que é colocar uma loja física, fazer uma estrutura, arrumar uma fachada, fazer as pessoas conhecerem na sua cidade, ter uma boa experiência para as pessoas que vêm, fazer as pessoas voltarem, né? No e-commerce é o mesmo. E infelizmente, ou felizmente, se começa do zero, Sim. né? Exatamente. Se começa do zero. Aquele conhecimento que tu já adquiriu da tua loja física, ele, claro, ele vai transferir de certa maneira, mas é um processo muito diferente, né? Isso, na verdade, assim, você tem já a base daquilo que você oferece, você tem base dos seus fornecedores, você tem base, nesse caso, né, do que os seus clientes preferem, de como é a durabilidade, de como é a experiência, enfim, daquilo que você pode oferecer de melhor, só que é numa plataforma diferente, você precisa transparecer isso para o cliente, né? Eu acho que a forma mais simples que a gente pode descrever esse processo é literalmente uma loja nova, né? Uma filial, enfim, um braço novo da empresa, que vai demandar de processos próprios, seja um processo de despacho de pedidos, que é uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade. Até lembro de um caso de um cliente que eu atendi aqui na Blue já, que era uma loja que vendia vinhos, e eles tinham uma loja física, e eles, vou criar um e-commerce e vou, enfim, revender pelo meu e-commerce ali, até tinha um processo legal, funcionava bem. Só que como era um produto muito delicado, que é um vinho, ele vendia vinhos importados, enfim, um produto de alto valor agregado, ele tinha muita dificuldade para transportar isso. Então, às vezes, ele vendia na loja a R$100, ele, vou botar no site a 90 e vou vender igual água. Só que o frete para aquele produto custava R$70 o frete, porque era delicado. Então, assim, nesse processo, ele meio que pegou a mesma lógica da loja e aplicou no e-commerce. E nisso ele não conseguiu resultado, porque todos os detalhes a mais disso fizeram com que aquela oferta dele perdesse a produtividade. Então, se tivesse talvez um processo de envio mais aguçado, mais bem preparado, conseguiria uma oferta de entrega melhor, e nisso ele conseguiria muito mais capacidade de transformar isso realmente num canal mais produtivo, né? Isso, legal. E uma outra coisa, João, que a gente está conversando aqui, eu lembrei, é o seguinte: a gente precisa fomentar para que os clientes entrem no site. Claro. E para isso, tu não pode tornar o teu site um concorrente da tua loja, né? Então, isso tem que estar muito claro. Quem que você quer mandar para o site, quem que você quer mandar para a loja e as vantagens de comprar no site. Porque se no seu caso, por exemplo, você já tem uma operação legal, já tem uma expedição legal, já tem, por exemplo, um estoque legal, já consegue encaminhar bem, de repente faz muito mais sentido vender pelo site, né? Mas para isso você precisa conscientizar o teu cliente de por que aquilo é melhor, né? Que é o mesmo produto, que é o mesmo atendimento, que é a mesma segurança, mas que fica mais fácil comprar pelo site, né? Agora, eu vejo acontecer muito. Empresas que às vezes têm um excelente atendimento, e aí a gente vai entrar num outro ponto. Tem uma péssima experiência no site. Nossa, aí. E aí não só você não vende no site, como você perde o cliente na loja física. Então, assim, totalmente ao contrário do que é o esperado, né? Você precisa... Hoje em dia, a gente sabe, as pessoas querem praticidade. Ninguém tem muito tempo a perder. E se tiver, quer fazer outras coisas, né? Então, eu vejo que a gente precisa estar muito atento com relação a isso. De oferecer um excelente atendimento, uma excelente experiência na loja e uma excelente experiência de compra. Porque aí sim você vai fidelizar aquele cliente, conseguir indicações, conseguir que aquela pessoa realmente veja que é uma boa oportunidade, que é um bom caminho e que ali é mais fácil e que é a mesma empresa, a mesma credibilidade, a mesma confiança e tudo, né? E hoje eu vejo também que no mercado, né, lendo muito sobre e-commerce, que tem muita empresa que alia, ou no caso, o físico e o online. Exato. Comércio híbrido, se fala muito disso. Compra no site, retira na loja. Isso, cara, se for uma opção, eu acho que tem que usar até para fomentar o próprio e-commerce, como a Nina comentou, né? Esse processo de híbrido, assim, ele hoje, né, claro, no Brasil, ele está crescendo muito, mas pelo menos eu vejo muito no cenário internacional que a própria Nike, né, que os principais revendas do mundo de calçados, enfim, mas de sportwear de forma completa, eles estão começando a fechar as lojas físicas deles, eles têm pontos de coleta. O que é? Tu vai lá naquele ponto, ele vai ter um mostruário pequeno, vai ter lá, o Air Force One, por exemplo, o tênis padrão da Nike. Vai ter um modelo para ti lá, ele vai ter 10 pares, um de cada tamanho, tu vai lá, tu prova, gostei, beleza, agora tá aqui o link,
vai no nosso site, compra que vai chegar para ti amanhã. Então eles já fazem um processo de venda que eles não têm estoque na loja. Eles têm um centro de distribuição, eles têm pequenos pontos definidos que a pessoa só vai lá para provar, mas ela já faz o checkout direto no aplicativo, não compra na loja, não sai de lá com calçados, não sai de lá com o produto, só prova, vê se é aquilo ali mesmo e no outro dia está na porta já com o processo de distribuição. Claro que lá fora é um pouco mais fácil de fazer, tem uma estrutura melhor, de infraestrutura geral. Isso, a logística deles é muito mais evoluída nesse aspecto, mas assim, isso já é uma realidade lá fora, né? A própria Tesla. A Tesla vende carro no site. Não existe uma revendedora de Tesla física, né? Imagina comprar um carro no site. Né? Imagina, no Brasil. É assim, uma realidade que é muito distante, mas que lá fora já existe. E assim, a gente pegar realmente essa mentalidade do híbrido, a gente consegue alinhar essas duas coisas para que a experiência faça sentido dentro do site, para que a pessoa consiga comprar pelo site e isso não se torne um empecilho dela comprar, né? Em vez de comprar pelo site, quer ir na loja, mas daí não entrega a mesma experiência e deixa de comprar. Uma outra coisa muito importante que precisa estar muito clara é a questão das ofertas. Porque quando uma empresa comunica nas suas redes sociais, comunica para os seus clientes uma oferta, é importante deixar muito claro se aquela oferta é para a loja física, se aquela oferta é para o site, se aquela oferta é para todo mundo. Porque eu vejo isso e causa bastante confusão. Inclusive, essa semana aconteceu um problema comigo com relação a isso. Eu fui até um lugar comprar uma coisa e cheguei lá, a oferta era só pelo site e para retirar era em outra loja. Nossa. Então, assim, em lugar nenhum estava escrito que aquela oferta não era para todas as lojas da rede, né? E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente pensa que tá claro, né? Que tá entendido, mas na verdade não. E muitas vezes, quando o cliente ele vai até você, ele tem energia para ir uma vez, né? Ele não vai voltar. Tipo ele assim, não vai voltar, se ele não gostar da primeira, dificilmente ele volta. Não, ele não vai voltar. E isso é muito importante. E hoje a gente também vê, né, crescer muito a questão que o Jonathan falou do compre e retire, e tu deu o exemplo da Nike, mas também o contrário, né, de tu estar numa loja, pesquisar, como tu falou, estar numa loja, pesquisar e comprar, mas tu estar em casa, pesquisar, geralmente hoje, e isso é uma coisa comprovada e estudada, que quando a gente vai comprar, a maioria, né, dos consumidores já vai comprar com muito mais informação. Tu já tem muito mais informação do que tu quer, quanto custa, quanto é aceitável pagar, quais os modelos que tem, enfim. Então, é importante que tu tenha também esse site, também tenha essa informação para quem prefere comprar na loja física. Eu sou esse cara chato, tá? Exatamente. Eu sou esse cara, tipo, eu quero comprar tal coisa. Eu chego na loja, eu já olhei no site, já olhei o tamanho, eu já olhei... Já olhou um review, eu já sei tudo. Eu só vou lá, pago e levo. Assim, basicamente isso. Até é engraçado com o vendedor, não quer dar uma olhada em mais nada. Não, é só isso mesmo. Eles ficam até assustados, né, cara? Que É tipo rápido. Tipo, nossa, que venda fácil. Mas é que já a informação tava na minha mão. Então eu só fui lá e... encurtado, mas na verdade é uma decisão muito Claro, alongada. Mas isso também já vem do canal deles de digital que me traz a informação. Isso. E uma outra coisa muito importante também com relação a isso, que aí vai mais para uma parte assim mais do branding, mais da comunicação da empresa, o digital... Desculpa, pessoal. O digital, ele é uma excelente oportunidade de fortalecer os valores da tua marca, de fortalecer o que você quer transparecer, para quem você quer atingir, mostrar depoimentos, mostrar clientes satisfeitos, e muitas empresas deixam isso de lado. Meio que, como a gente falou, se abre uma página em branco, mas ela não precisa ser em branco, né? Então, ali a gente precisa espelhar, comunicar, né? E espelhar o que a gente quer. E por mais que, assim... A gente tem que ser muito sincero, montar um e-commerce é uma coisa que, por mais que tenha plataformas para facilitar, não é fácil. É uma ilusão, né? É ilusório. É muito difícil, porque tem infinitos itens que você tem que colocar, infinitos padrões que você tem que ter para poder depois conseguir anunciar. Você tem que colocar um monte de oportunidades lá para mostrar, para que o site entenda o que é aquele produto, para quem mostrar, e até, né, quando tem plugins, enfim, de quem comprou esse, você pode se interessar por esse. Então são infinitas informações. Não é fácil, esse é o ponto. A não ser que você venda 2 ou 3 produtos, essa é a verdade, não é fácil.
E aí parece que o empresário, ele passa tanto trabalho para poder montar aquele e-commerce, que a hora que ele termina, ele pensa, pronto, agora é só vender. Só vender. E aí é que mora o problema. Outra etapa. Né? E aí, e por que a gente sabe disso, né? Porque aqui na Blue a gente vive isso. O cliente passou o maior trabalho para desenvolver a marca, para poder encontrar a plataforma ideal, para poder encontrar quem fizesse aquilo ali para ele. E aí, beleza, deu todo aquele trabalho, muitas vezes atrasa, muitas vezes, né, gera um monte de frustrações no caminho, porque é normal, né? E às vezes mais até do que o normal. E aí quando ele chega nessa etapa que é anunciar, ele pensa que já tá tudo resolvido. Quando na verdade é aí que começa a grande questão, né? De você fortalecer aquilo que você quer comunicar, de você encontrar as pessoas certas, de você aparecer para quem você quer que compre. Porque é um problema enorme você começar a vender para aquelas pessoas que não são as pessoas que você gostaria de vender. Porque daí começa a gerar insatisfação, às vezes o ticket não é aquele. Enfim, você não consegue gerar a prova social que você queria porque não são aquelas pessoas. Né? Então isso também é um ponto muito importante para a gente avaliar e prestar atenção. Um caso que eu percebo muito isso é principalmente essa questão de geração de valor e de adaptação realmente do físico para o digital é em casos de produtos de venda de fabricação própria. Esse, na minha visão, esse cara, normalmente ele tem um pouquinho mais de dor de cabeça ali para fazer o e-commerce dele andar. Por quê? Porque na loja física é muito fácil. Eu quero comprar... Tinha até um exemplo, né? O Joey, atendemos muito tempo aqui, muitos clientes, mas teve um cliente em comum até. Tem um caso bem claro nosso, que era um e-commerce de bolsas. E assim, ele revendia a bolsa na loja, ele tinha um preço competitivo, dado a qualidade do produto dele, até abaixo da média. E o produto era de super qualidade, assim. Ele mostrava, ele fazia feira, fazia eventos, nossa, vendia super bem. E no e-commerce ele não deslanchava. Por quê? Ele não conseguia gerar aquela conexão, tipo, a pessoa não consegue pegar na mão, sentir o couro do produto, sentir a qualidade, o acabamento, a pessoa não consegue. E se o teu site não consegue espelhar isso para a pessoa, não tem, sei lá, um videozinho mostrando, abrindo a bolsa, mostrar que o zíper é de qualidade, mostrando o couro, como é que funciona, a limpeza, se não consegue espelhar essa qualidade, cara, fica muito mais difícil, assim. Então acaba passando por uma gama enorme de mais dificuldades nesse processo. E esse profissional que já está exausto já de botar esse e-commerce rodar, ele pensa, cara, e-commerce não funciona, a loja não é isso, e acaba muitas vezes desistindo do projeto e não evoluindo nisso da forma que poderia, né? E tem muito e-commerce que eles são tão fáceis de mexer que a galera bota e é tudo padrão. E sendo padrão, cara, tipo, não Perde mostra total a muito, personalidade, sabe? né? Você vai hoje num site de uma Insider, né, falar uma marca aqui que hoje tá em alta, tu vê aquela camiseta, cara, tu tem vontade dela, mas parece que tu já viu tanto dela, tu já conhece tanto ela. Sabe? Eu tenho uma empresa que eu gosto muito, que é da Nova Zelândia, que é a Allbirds. A galera do meu setor sempre me ouve falar dessa empresa, que é a Allbirds, marca de tênis reciclável, essas coisas assim. Cara, tipo assim, todos os valores da marca estão colocados lá, toda a experiência está colocada lá, o porquê que esse tênis é assim, por que ele é... Sabe? Então, tipo assim, falta isso. E se não tem a mentalidade de que, cara, é outra coisa, vai vir e-commerce ruim, porque ele vai lá fazer tudo na plataforma condensado, né? Então é importante ter esse know-how, assim, e correr atrás de mostrar bastante o produto, mostrar fotos, mostrar vídeo, mostrar informações. Às vezes só um texto bem completo já ajuda bastante, né? É que assim, o que acontece é que muitas vezes o produto ele tem a qualidade, ele tem a possibilidade de entregar o que a pessoa está procurando, só que isso não é comunicado. É assim, é um problema... Parece simples, né? Mas é uma coisa difícil de aplicar na prática. Mas é um problema que, assim, eu tenho um produto de mega qualidade na minha mão. Tipo, o exemplo da bolsa que eu citei, até a própria Allbirds também, que faz um produto bem diferenciado. Eu tenho um produto mega bom aqui. Ele é diferenciado, ele tem isso, aquilo, ele ajuda o meio ambiente, a gente reverte uma porcentagem do faturamento para investimento ambiental, também tem tudo isso que a empresa trabalha. Cara, se isso não é comunicado, vira só um tênis. Sabe? Então, tipo assim, é um tênis que é um pouco mais... nem tão conhecida, e tipo, perde total o valor da marca, que é o que eles demoram tanto para agregar, e essa falta da comunicação, da expertise que a empresa vai ter, do trabalho que ela vai aplicar, joga tudo a perder, assim. É isso realmente onde eu vejo que muita gente falha nesse passo, né, em direção ao e-commerce. E às vezes a gente pensa, às vezes eu vejo muito assim, eu sou muito ligada nessa parte de branding, de valor da marca, o que ela quer comunicar, para quem ela quer entregar, e muitas vezes eu sinto que existe um movimento de pensar ou falar que isso é romantizar os negócios. Mas hoje, num lugar onde a gente tem marketplaces competindo por cada centavo, oferecendo frete grátis, oferecendo
cashback, oferecendo um monte de coisas, a gente precisa entregar valor, né? A gente não pode mais pensar em produtos vazios, em entrega vazia, em simplesmente oferecer e alguém vai comprar, porque isso não vai mais funcionar e cada vez mais vai ser assim. Então, quanto mais a gente pensar, né, como empresário, em facilitar a vida das pessoas, em passar segurança, em passar credibilidade, em oferecer o que elas querem e principalmente em se conectar com as pessoas, mais as coisas vão fluir. E aí vem um outro ponto, João, que eu queria comentar sobre isso, é que com a minha experiência, assim, eu vejo que um e-commerce, ele nunca tá pronto. Sim. Assim, ele é uma construção. Ele pode começar muito bem, mas se você não estiver atento ao que o cliente está pedindo, às inovações que o mercado está trazendo, aquilo que os principais players estão fazendo, é muito difícil de você conseguir manter a loja. Né? Então, é muito importante que a gente esteja sempre atento, né? Em sites que a gente gosta de navegar, em experiências que a gente gosta de ter e sair também, né, um pouco do comum. O que eu poderia oferecer para o meu cliente? O que eu poderia colocar de oferta nesse mês? O que eu poderia, entendendo o que está acontecendo no mercado, entendendo a maneira como que o meu cliente vai navegar, quem é o meu cliente, o momento que ele acessa, o momento que ele compra, o que ele prefere, de que maneira eu posso melhorar isso e acessar esse cara no sentido de, pô, eu tô te vendo, eu tô melhorando isso aqui, sabe? E tem algumas marcas que eu acompanho, que eu sigo, assim, e eu vejo, poxa, olha que bacana, eles estão se importando, eles estão procurando entender e muitas vezes a própria estratégia da marca vai se ajustando conforme os passos que a empresa vai dando e principalmente conforme a resposta que o cliente dá, né? Porque se a gente fica muito agarrado no nosso processo e apaixonado pelo nosso produto, pela nossa entrega, muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo ao redor e morre abraçado na nossa solução, ao invés de olhar o que a gente pode oferecer de melhor, né? O que o nosso cliente, o que o nosso público em potencial está precisando, e aí acaba que excelentes ideias poderiam ter só sido ajustadas e às vezes acabam morrendo na praia. Né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que assim, no começo eu tinha falado, né, o contexto da loja que vai para o digital, a loja que já nasce no digital. Eu acho que assim, esse desafio que a gente está citando aqui, ele é universal, né? Todo mundo passa por isso, seja uma loja que está vindo, seja alguém que já nasce no digital. Claro que algumas têm dificuldades diferentes, né? Mas eu vejo que assim, o principal ponto do que você falou agora, que eu vejo que é o mais importante, é que o mercado ele é super competitivo. A gente hoje tem, claro, enfim, barreiras de imposto e coisa assim, mas o internacional já não é mais fora da realidade do pessoal, compra da China chega em 20 dias, então assim, tem lojas tipo, acho que americanas, que entregam em menos de uma semana, vindo direto da China. Então, tipo assim, o mercado hoje ele é totalmente globalizado no sentido do comércio digital e o mercado realmente facilita isso, né? Quando tu sai do local, tu vai pro digital, tu compete com muita gente. Então, assim, uma coisa também que eu vejo que espanta muito essas pessoas que vão pro digital é até o que pra gente aqui é super óbvio, mas tipo, taxa de conversão. Às vezes pensa, eu tenho uma loja física, entrou 10 pessoas por dia. Fiz 5 vendas, porque eu entrei, expliquei, mas o e-commerce vai ter lá 1% de conversão, 0,8%, um desempenho legal, 1,5% de conversão. Então, assim, se tiver 10 acessos por dia no teu site, não é o suficiente para ter um e-commerce que vai ter uma sustentabilidade, né? Então, isso já começa a trazer outros desafios que esse profissional não está preparado, digamos assim. E esse é um dos grandes pontos do nosso trabalho, né? Que é poder fazer o quê? Como se fosse levar pessoas para frente da tua loja. E aí o que elas vão fazer lá já não está mais no nosso alcance. E não é porque a gente como agência não quer fazer ou não tem boa vontade, mas é que a partir do momento que ela pisou na tua loja, a experiência lá dentro é que vai contar. E no site é a mesma coisa. Né? Então, a gente ter ciência de que a gente precisa mandar muitas pessoas para frente dessa loja para que alguém entre e se interesse e se conecte. Outro ponto, que a gente tem que mandar muitas pessoas para que algumas se interessem, mas que a hora que alguém se interessar não pode falhar, não pode travar, não pode dar problema, não pode ser difícil. Né? E principalmente pensar quem que a gente quer mandar para dentro dessa loja, né? Acho que é o grande diferencial também do nosso trabalho. Então, são pontos muito importantes que muitas vezes parecem simples, né? E, nossa, eu tive 300 acessos no meu site. Pô, legal, mas quem foram essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que passaram na frente da tua loja? Até uma coisa assim que pra gente, não sei o que eu vou dizer, vocês vão até rir, porque pra gente isso aqui entra na Blueberry, entra na cabeça que nem cirurgia, mas é estrutura, conteúdo e tráfego. Então, assim, isso são os pilares do nosso trabalho, digamos assim, né? Até se você é cliente Blueberry, enfim.
E provavelmente você também já ouviu falar um pouco disso, porque a gente... Esse é meio que... esse é basicamente a estrutura do trabalho que a gente oferece na Blueberry. Então, assim, a estrutura é o seu site, a sua página, enfim, a sua landing page, que seja, é aquilo que a pessoa vai interagir de fato. O conteúdo são as informações que são aplicadas para ela, então, seja a oferta, seja o preço, seja detalhes do produto, descrição, e o tráfego realmente, como a Marina citou, são as pessoas que irão até aquela página, né? Então, assim, uma estrutura muito boa e um conteúdo muito bom, com um tráfego desqualificado, pessoas que não estão dentro do perfil, não vende. Mas a contrapartida também é verdade. Então, assim, é um tráfego muito bom, tu levei muitas pessoas pro teu site, mas ele não carrega legal. Cara, carregamento mata resultado. Nossa, carregamento é tipo exterminador de resultado. Só tua página... mais. Não, tua página demorou pra carregar, já era. Assim, pra te fazer uma venda... Não, é meio segundo. É meio segundo, já demorou. Tu joga numa 4G ali, pega num canto meio ruim de internet, demorou 1 minuto pra carregar, a pessoa já saiu. E assim, uma vez até a gente dizia isso lá em 19, enfim. Demorou pra carregar, demorou 1 minuto. Tá legal. Cara, hoje em dia em 30 segundos, em 2 segundos ele tá no site do concorrente já, com o dedo no checkout. 4G. Se é Mercado Livre mesmo, cara, é um clique checkout. Aplicativo. Tu clicou um botão, já comprou. Você tem o cartão cadastrado e tal. Então, assim, é muito difícil concorrer nesse mercado. Então, por isso que a gente precisa estar muito bem alinhado em cima disso. Assim, a gente ter, primeiro, uma estrutura muito boa, a página carrega bem. Cara, produtos muito bem cadastrados, né? O Diogo também citou, que é tudo tão fácil que o pessoal meio que vai no molde, né? Vai no molde. Copia e cola. No molde da loja integrada, enfim, eles fazem essa forma, eu só vou copiar e colar. Cara, isso perde total a personalidade, isso perde total a possibilidade da pessoa criar uma conexão com o teu produto, mata resultado. E assim, esses pontos trabalhando juntos, daí sim a gente vai conseguir ter uma escala, conseguir ter resultado, conseguir pensar em investimentos em tráfego, enfim, outras ferramentas, porque de fato é isso que a gente vai conseguir criar uma estrutura que funcione, né? E tem todos os passos antes, como a gente falou também, que são o que vai dar a sustentação para isso, porque a venda como o Joey falou, é o topo do iceberg. A venda é o resultado, mas tem muitas coisas que rodam por trás assim, para a gente conseguir de fato chegar naquele ponto, conseguir chegar naquele aspecto. E eu vejo que isso tudo, né, muitas vezes a gente acaba deixando um pouco a desejar quando vai trabalhar nisso. Eu vejo que a grande parte dos e-commerce que a gente já atendeu, infelizmente não tiveram resultado, passaram por isso. Mas eu acho que assim, Não, eu ia só comentar um dos pontos que... Claro. O ponto que tá ali na deep web do negócio. Tá. Cara, é conteúdo, né? Justo. Como tu já comentou, mas usar as redes sociais como uma alternativa Verdade. uma extensão do site, né, João? Então, acho que é um ponto que eu queria muito comentar, porque, né, como antigo gestor de Facebook Ads, cara, não é só o tráfego na plataforma do Google e do Facebook, mas é a produção de conteúdo, é você estar lá, mostrar. Porque eu, pelo menos, né, quando eu vejo um anúncio, eu não vou direto pro e-commerce. Eu, às vezes, vou, beleza, mas eu olho muito a rede social, ou depois ou antes de ir pro e-commerce. Então, cara, Pra validar a tenha empresa. uma rede social bem qualificada, que é uma extensão, cara. Não adianta nada ter um site maravilhoso e a rede social não tá atualizada. Né? Parece golpe, né? O cara fica até com medo já. Isso acontece bastante. Né? Até um gancho que eu ia puxar pra gente era muito pra gente falar de precificação. Sim. Porque a precificação também é uma outra dificuldade enorme do e-commerce. Porque até eu citei aquele exemplo de um cliente que eu tive, mas assim, muitas vezes a pessoa vai do físico pro digital, ela meio que puxa a tabela de produtos dela, de preços dela. E com infinitos marketplaces, infinitas lojas, o mercado hoje canibaliza cada centavo, assim. Sim. Centavo por centavo, a pessoa vai comprar no Mercado Livre. Resumindo, porque vai ter o frete grátis, porque vai ter o Meli lá, que dá mais vantagens, enfim, dá pontuação. Então, assim, a construção da precificação para o e-commerce também ela tem que ter uma dinâmica diferente, né, do que uma loja normal. Sim, eu vejo muito isso, assim, como administradora por formação, né? Eu tenho muito essa curiosidade, assim, né? E sempre converso com o cliente e tenho essa possibilidade, eu costumo conversar com eles. Porque existe um ponto que pode parecer muito óbvio, só que a gente precisa estar muito atento a uma coisa que se chama margem. Sim. Como é que eu vou reduzir a margem do meu produto? E muitas vezes se faz isso de uma maneira tão bizarra, assim, tão... De qualquer jeito. De né? qualquer jeito, para poder atingir, para poder vender, para poder alcançar os concorrentes. E isso é uma coisa muito perigosa. Porque se você tem uma margem muito enxuta, você não consegue fazer um investimento em tráfego, você não consegue melhorar a sua estrutura, você não consegue entregar um produto de qualidade muitas vezes. Isso eu tô falando tanto para produtos de fabricação própria quanto para revenda. Né? Acho que para revenda é ainda pior, porque fabricação própria, de repente você consegue enxugar custos aqui e ali, né? Ou enfim. Agora, para uma revenda
reduzir a margem de uma maneira muito agressiva é muito perigoso. Porque você vai simplesmente trabalhar para vender muito Sim. e não lucrar nada. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E quando a gente fala de preço, a gente precisa estar muito atento, porque muitas vezes o nosso cliente, e para isso a gente precisa estudar quem é o nosso cliente, Claro. ele não está tão preocupado com o preço do frete, ou às vezes ele não está tão preocupado com os R$5 que vai ser a mais naquele produto. Principalmente se ele já tem um relacionamento com a tua loja, Exatamente. com a tua empresa. Então, assim, eu vejo muitas pessoas sofrendo para reduzir uma margem sem necessidade. E aí tu acaba sacrificando o teu time, acaba sacrificando a tua estrutura, acaba sacrificando a tua entrega por uma coisa que não teria necessidade. Sim. E aí o que acontece? Todo aquele teu pensamento lá do início, da marca que eu quero construir, a mensagem que eu quero passar, os valores que eu quero reforçar, acaba indo por água abaixo porque tu não tem margem, não tem como fazer. Isso se torna mais um peso para a empresa do que um crescimento, né? Porque daí acontece muito também nesse sentido, é o quê? Tem o site lá no link da bio do Instagram. Daí eu tenho a loja física e eu tenho o e-commerce. Vai lá na loja física, o preço é 100. Ah, mas no e-commerce aqui tá por 90. Eu quero o preço do e-commerce. Daí o que acontece? Todo o teu custo, que a gente sabe que o custo para ter uma loja física, cara, o custo de loja física não é baixo. O aluguel, luz, funcionários, estoque. Nossa, é muito custo, assim, é um custo bem alto. E esse custo que normalmente tu mitiga nessa diferença de preço, tu vai acabar jogando contra tu mesmo. Isso desmotiva cada vez mais o empresário de manter o e-commerce rodando, né? E é como tu citou, assim, se a gente tem uma proposta clara e comunica com o nosso cliente, cara, não tem dificuldade nenhuma em a gente ultrapassar a barreira do dinheiro, né? Porque eu concordo que o valor é importante, não vou dizer também não. Eu sou super amigo do meu cliente, eu vou botar aqui R$1.000 na outra loja custa 100 e ele vai comprar igual. Não, a lógica obviamente não é essa. Mas assim, você tem uma relação com aquela empresa, cara, tu dá ao luxo, digamos assim, de comprar, porque sabe que vai ter uma compra diferenciada, uma entrega diferenciada, especialmente falando de pequenos e médios negócios. Com certeza. Né? Agora, se a gente tá falando assim, se eu vou comprar na Magalu ou na Amazon, é diferente. Sim. Não me importa, Não. eu quero saber aquele que vai me entregar mais rápido e que tem um preço menor. Exato. Basicamente isso. Agora, falando para pequenos e médios empresários, que são as pessoas que provavelmente estão consumindo o nosso conteúdo, e são as pessoas com quem a gente conversa, que a gente alcança, a gente tem que ter isso muito claro. Né? E um outro ponto que tu comentou e que eu também tinha pensado, é uma palavra assim, chave, estoque. Estoque. Precisa de atenção no estoque. Sim. Não existe frustração maior do que tu comprar uma coisa no site e não ter no estoque. Aí tu recebe aquele depois... e-mail que tu recebe lá, Nossa. seu produto foi sua compra cancelada por estoque, já passado no cartão, tem que esperar vir estorno. Tudo. Isso é todo um rolê. Assim, como eu falei, o cliente ele não volta. Não. Ele tem uma experiência ruim, ele não volta. E isso é comprovado de diversas maneiras. Assim, a primeira experiência ruim, ele já não volta. Só que nesse caso, pensa bem, o cliente ele teve a ação de procurar, ele teve a ação de escolher, ele teve a ação de ir pro checkout, pagar, teve a sensação de ter comprado e não comprou. Assim, é muito pior do que ter um preço alto, tipo assim, frustrante. É 1000 vezes pior. Então, tem que ter muito cuidado com relação ao estoque, tem que estar muito alinhado. Por quê? Porque quando a gente fala de uma compra online, muitas vezes é o tempinho que a pessoa tem para fazer, ela fez aquilo ali para economizar tempo. Né? E aí acaba gerando uma grande frustração. E eu vejo que, querendo ou não, é uma coisa que causa dificuldade, porque um estoque, um departamento de uma loja física, muitas vezes ele tem uma dinâmica muito diferente, né? Ele tem a sua dinâmica própria, mas precisa ser feito um protocolo para que o teu estoque esteja 100% alinhado com a loja. Porque senão vai dar problema e a experiência ruim é muito melhor a gente, às vezes, dizer para o cliente que não tem e aí depois ele voltar e procurar novamente do que ele ter a frustração de comprar e não receber esse produto, né? Até um ponto que o Joey citou no começo, a questão da VTEX. A VTEX, inclusive, se não me falha a memória, ela integra com o TOTUS, que é um RP geral de gestão, que já integra com um banco de dados de estoque e fica tudo relacionado, assim. Então,
Claro que, né, é uma operação maior, muitas das empresas não... investimento. O investimento é maior. Mas, assim, em operações maiores, onde tem um fluxo de vendas maior, isso já mata esse problema. E evita que aconteça isso, porque, cara, é muito frustrante. Porque a partir do momento que tu comprou, já tá na tua cabeça, tá, quero receber. Quando que vai chegar? Quando que vai vir? Tá esperando a minha encomenda no correio chegar. Porque bate aquela ansiedade de receber o produto. Que eu acho muito legal. Eu acho a melhor parte de comprar, assim. Abrir o pacote depois, tipo, meu Deus. o entregador jogou na porta, não tá nem aí, mas pra ti, nossa, é extraordinário. É uma experiência fantástica. Ainda mais quando vem uma coisinha a mais ali, vem um adesivinho que seja, só pra dar sentir um pouco mais importante. Esse é um ponto bem importante Encantar também, o João. cliente. Né? Aquilo que você vai... A sensação que você vai dar pro cliente quando ele recebe. Ai, Marina, mas já tá muito banal. As empresas mandam com um papelzinho personalizado, com um adesivo, mandam um recadinho escrito à mão, todo mundo faz. Não é todo mundo que faz. Primeiro, não é todo mundo que faz. E segundo, se todo mundo faz, você tem a obrigação de fazer. Você também, atrás, né? se não fizer. É um Se processo. você não fizer, você ficou para trás. Uhum. Né? Então, esse é um ponto também muito, muito importante, porque o ser humano, por mais que a gente esteja caminhando para automatização, para as coisas serem mais práticas, para reduzir o tempo que a gente faz as coisas, a gente ainda quer atenção. Claro. A gente ainda quer cuidado, né? A gente ainda quer sentir que aquilo ali foi preparado para alguém. Então, esse é um ponto bem importante. E uma outra coisa que é muito importante e que muitas vezes também pode passar despercebida, e daí é uma parte mais técnica que, sinceramente, eu nem sou a pessoa ideal para falar, mas é a segurança do site. Muito importante. Né? Muito importante. Porque imagina o esforço, o investimento de fazer um site, de fazer rodar e o site não ser seguro. Primeiro porque pode bloquear nos navegadores, Bloqueio. Nos né? anúncios, né? E segundo porque, enfim, fica uma coisa insegura, né? Não tem nem discussão sobre isso. Então, às vezes, prestar atenção nisso, olhar com o olhar do cliente e realmente colocar uma energia especial na segurança do site pode evitar um monte de problemas e, às vezes, vai ser uma questão que você nem imagina o que pode acontecer, Sim. né? E, às vezes, provavelmente vocês já, com certeza, já passaram por isso, de clientes aqui da Blue, que às vezes não estão tendo um resultado legal e a verdade é que o site dele não é seguro. Não é seguro, é verdade. Não, problema de checkout mesmo. Nossa, problema de checkout. Checkout meu Deus. Eu não entendo como é que tá tanto problema de checkout. E sites grandes, com fluxo de venda alto. Deu problema no checkout, passou 1 dia, 2 dias sem vender, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, vai fechar a empresa, meu Deus, vai ver lá. Meu Deus, ninguém mais gosta da minha marca, Fechou, meu Deus, acabou tudo. Vai ver lá o botão que tu clica pra passar a etapa do fechamento da compra, não tá funcionando. E assim, também, esse ponto eu vejo muito a ideia do cliente oculto também, né? Claro que para e-commerce é um pouco diferente, é só fazer testes, né? Fazer compras testes, mas tem que ser uma prática recorrente. Porque tem detalhes, assim, tipo, até teve um caso aqui de um próprio cliente da agência, que eu estava conversando com o Vitor, nosso gestor ali de Google para específico para e-commerce, estava conversando com ele, e ele, cara, eu tô com esse problema no e-commerce do cliente aqui, quando eu vou pelo site funciona, quando eu vou pelo anúncio não funciona. A gente foi descobrir que tinha um atributo que o Google colocava na URL do anúncio, que quando caía no site, ele vinculava com outra coisa da base do site do cliente que o site não carregava. Então, assim, a gente pode fazer 1000 testes, mas vai ter uma possibilidade que não funciona e naquela possibilidade vai ser exato. Pode confiar que teu cliente vai cair nela e ele não vai conseguir comprar. Então, assim, tem que estar tudo muito bem alinhado para evitar. A estrutura tem que estar muito bem alinhada, segura, funcionando, para que a gente consiga ter realmente um processo que flui e não vai ter nenhum empecilho no meio do caminho para a galera. Sem dúvida. E falando de checkout, disso tudo, querendo ou não, acho que a Marina já comentou sobre como os e-commerce eles precisam ser fáceis, né, pessoal? Assim, eu sempre comento com os meus técnicos, cara, o e-commerce, tipo, minha avó tem que comprar lá e uma criança que tá pegando o celular escondido do pai, ela precisa conseguir comprar. E tu falou de checkout, cara, e checkout é o que mais me pega. Lá nos Estados Unidos, principalmente, que eu acho que é o principal mercado do varejo mundial, né? Tu vai ver um checkout, cara, é tipo assim, um preenchimento rápido, direto e muito simples, cara. E, cara, é algo que a gente tem que se importar. A gente se importa com o layout do site, com a cor da fonte, com tudo, com a beleza do site. Mas tu vai chegar no checkout, tu tem que preencher até o hemisfério que tu tá. E aí fica complicado, cara. Pede data de nascimento. Data de nascimento e tudo. E aí tem coisa que não funciona muito bem. Assim, sabe o né, que acontece também muito, Joey? Até tu levantou um ponto interessante. O pessoal recebe essas informações e não faz absolutamente nada com elas. Nada. Eu faço o meu cliente preencher 15 campos para no final só precisar do nome, do endereço e do se ele pagou ou não.
e um monte de informação que fica salva numa planilha, qualquer informação que eu não faço nada com ela. Perdida. Então, assim, isso dá um trabalho para quem tá preenchendo, que é chato, que é cansativo, que ninguém gosta de preencher formulário. Por mais que o nosso trabalho seja fazer pessoas preencherem formulários, a verdade é que ninguém gosta de preencher formulário. Então, assim, pega uma porrada de informação e não é usado. A data de aniversário, mas a gente vai fazer uma ação de promoção de aniversário. Não faz. Não faz Não bota, não tem tempo para fazer. E assim, pega aquele monte de dado e não usa para nada. Então isso, de novo, né? Até citou a questão também do mercado americano, usa muito PayPal. O Click to Pay do PayPal funciona muito. Né? O Google Pay, Apple Pay, isso está crescendo muito lá, também está vindo um pouco pro Brasil. Tem lojas grandes aqui que já aplicam isso. Sim. Então, o Mercado Livre é um exemplo que eu citei, mas tem Marketplace também. Eu lembro que eu fiz uma compra recente no Magalu, tinha já a opção de Google Pay, só clica, ele já faz o fechamento. Então, assim, tecnologias novas que estão vindo e ajudando também nesse aspecto de soluções e de checkout. E essa flexibilidade no pagamento é outro ponto primordial, né? Muito importante. Acho que não tem nem o que falar. Acho que só o fato de existir um negócio chamado Pix nos últimos anos já ajudou. O Pix mudou o jogo, cara. Mudou o jogo. Até o Google dá pra pagar crédito em Pix agora. O Facebook também. Então, pra te ver como isso... As empresas, cara, de fora... Eu lembro uma vez eu participei do grupo de estudo do Google, fui convidado a participar. Eu tava conversando com uma americana, ela era da Índia, mas ela era dos Estados Unidos, e ela estudou no MIT. E a gente tava conversando sobre métodos de pagamento, tava ela... What is a boleto? Tipo, o que é um boleto? Porque eles não sabem o que funciona. Então, tipo assim, é uma galera que não tem conhecimento nenhum, mas até eles já perceberam, cara, a gente precisa entregar isso pro nosso cliente, porque isso, primeiro, é muito ágil, tá na hora. O boleto demora lá 24 horas, 72 horas pra cair. O Pix tá no momento ali, tu pagou, já tá lá, e tu evita todo um monte de dor de cabeça. E assim, se tu já conseguiu convencer o teu cliente a comprar, dificultar o pagamento dele tá totalmente fora de questão, assim, tu tem que facilitar ao máximo para ele evitar ali qualquer tipo de desavença ou de desinteresse no meio do caminho, né? Um outro ponto só para contribuir, João, é essa questão dos dados, né? Que são muito importantes. E uma das grandes vantagens que a gente vê, né, de anunciar online é justamente os dados, as informações que a gente tem. Então, tanto a gente conseguir escolher para quem a gente quer mostrar o nosso anúncio, quanto a gente conseguir falar com esse cliente de novo. Então, a gente tem e-mail, a gente tem endereço, a gente tem o que ele viu, a gente tem o que ele gostou, o que ele favoritou, o que ele colocou no carrinho, né, e não comprou. Então, olha só o valor que tem ali, né, a riqueza que tem nessas informações. E a grande maioria das empresas não faz nada. Então, Marina, é difícil. Realmente é difícil, é bastante coisa. Mas começar pelo básico. Né? Começar para enviar uma mensagem para esse cliente, oferecer, se é uma coisa que acaba mesmo, oferecer para ele uma recorrência, avisar uma oferta, avisar um lançamento, informar alguma ação especial. Gente, isso é muito valioso e eu vejo que fica muito dinheiro na mesa, né? Fica muito dinheiro na mesa. Então, não precisa esperar uma Black Friday, não precisa esperar um Natal, não precisa esperar um Dia das Mães. Tem muita oportunidade e a gente tem a informação na mão. E, geralmente, as informações, elas são bem claras. Né? Não precisa, assim, uma grande análise. São informações muito claras. É isso que vende mais, é isso que é esse público que compra um ticket maior, é isso que é mais visto, é por aqui que as pessoas vêm e é dali que vai. Né? Não dá pra gente querer também atingir todo mundo com tudo. Né? Mas a gente atingir as pessoas que, por exemplo, fizeram uma compra com um ticket maior na minha loja no último mês, cara... Fazer um cupom pra essa galera pra eles voltarem mês que vem, por exemplo. Um cashback, alguma coisa, sabe? Trazê-los de volta. Isso é muito valioso. Muito importante. Nossa, uma indicação. Nossa, dá pra abrir um leque de oportunidades, Poderia assim. fazer outro podcast só falando de possibilidades. De possibilidades com esses dados, assim, né? Então, fica... E isso também para lojas físicas, né? Sim. Enfim, a gente tem informação pra caramba. Varejo como um todo, né? Isso, varejo como um todo, serviços. E eu vejo que a gente, com a informação, muitas vezes a gente morre com ela e não faz nada. Sim. É o petróleo do século XXI, né? No milênio, né? E se a gente, a gente tem autorização para receber esses dados. Tudo no LGPD a gente passou, né? o trabalho para conseguir esses dados. E a gente ficar com eles ali realmente... Às vezes é uma virada de chave que tá ali nos detalhes, né? Pessoal, pra gente matar a nossa conversa aqui, vamos lá, uma diquinha de cada para quem tá nessa situação. Montou o e-commerce agora, tá no processo de montar, quero que cada um dê uma dica, pode virar direto na câmera falar, dê essa mensagem para os nossos espectadores. Uma diquinha só, cara, a gente já falou bastante coisa aqui, mas o que tu acha que é o mais crucial que a pessoa precisa ficar de olho? Cara, eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado de rede social, tá? Cara, gere audiência nas redes sociais, é importante, tá? Autoridade, audiência, tudo isso vale muito a pena. Presença digital não é só o e-commerce, é você estar nas redes, é você
investir em campanhas que são focadas em brand. Marina falou muito sobre brand, valores da marca, isso é importante. Então, essa é a minha dica. Boa, excelente dica do Joey. E a minha dica é, se preocupe com a experiência do seu cliente, se coloque no lugar dele. Como ele vai te achar, o que ele vai sentir, como ele vai ver a tua loja, como ele vai entender o teu produto. E o óbvio precisa ser dito. Então, se coloca no lugar do teu cliente, se coloca na cadeira de eu vou ter que comprar isso aqui, o que eu vou fazer para encontrar essa empresa, como que vai ser a minha experiência lá. E, cara, pode ter certeza que sempre vai ter o que melhorar e isso é muito valioso porque você já sabe as informações, você já sabe como é, mas o teu cliente não sabe, ele precisa da informação completa e o que mais ele quer é que seja fácil e simples para poder ser teu cliente e voltar sempre que possível. A minha dica também, só para finalizar, a minha dica também é não desista. O mercado ele funciona, e-commerce dá certo, temos vários cases aqui dentro de casa que a gente percebeu lojas que saíram do nada e hoje tem faturamento legal, cresceram, tem time, tem 1, 2, 3, 4, 5 funcionários que trabalham específico no e-commerce. Então minha dica para você é não desista. Capte informação, se você vê esse podcast até aqui, cara, já é um baita de um começo, assim, você realmente está procurando informação, você está procurando os dados que você precisa para conseguir e a gente espera, né, que aqui com o nosso conteúdo a gente possa te ajudar a estar nesse caminho, a trilhar esse processo, que eu sei que é bastante árduo, tá? Não estou tirando aí a culpa dizendo que é fácil, porque não é. Mas assim, siga forte, que eu sei que dá para ter resultado, eu já vi, já trabalhei, já vi muita coisa massa acontecendo e seu negócio merece que você se esforce, você faça e as coisas aconteçam como elas devem acontecer. Pessoal, muito obrigado pela nossa conversa, agradeço também você que vê esse conteúdo até aqui. Se gostou, assiste mais também, temos mais conteúdos aqui no canal, aulas mais técnicas, também vamos ter mais podcasts, né? Esse é um dos primeiros, vamos ter mais. Se gostou também, deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê no próximo.